Olá, turma, tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente vai seguindo com as nossas explicações sobre o islamismo, tá? E na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a expansão do Islã. Na aula anterior, a nossa conversação foi em cima do surgimento, a gente analisou a história de vida de Maomé, os seus primeiros movimentos e tudo mais, tá? Hoje a gente vai entender melhor como o Islã se desenvolveu. Então, até a morte de Maomé, uma coisa que é sabida e que se discute muito é que toda aquela região boa parte da região da Península Arábica foi dominada, foi conquistada ali pelos muçulmanos, né? Com o passar do tempo, essa expansão se via meios para continuar. E aí a gente começa a perceber algumas situações. Bem, Maomé vai falecer em 632 e a partir daí começa a haver algumas situações meio tensas, porque existiam grupos que divergiam entre as ideias. Alguns defendiam que quem deveria assumir a liderança dos muçulmanos era alguém da família de Maomé para continuar a linhagem, algum parente dele para continuar a linhagem. Outros grupos, que nesse caso era a maioria, defendia que o representante devia ser alguém escolhido pela comunidade ali. E isso se baseava em um costume dos antigos grupos árabes que defendiam essa linha de raciocínio. Todo esse conflito de ideias, toda essa oposição de ideias vai gerar um conflito, tá? Melhor assim sendo construída a frase, vai gerar um certo conflito que vai acabar causando a divisão de grupos. Os sunitas, eles vão defender que o califa, ou seja, o líder, tá? Deveria ser escolhido pelo grupo, deveria ser alguém por votação. Então essa seria a linhagem maior dentro da linha dos sunitas, tá? É, E tempos depois, o que a gente vai acabar percebendo é que quando um membro da família de Maomé assume o poder, Ali, que é primo de Maomé, ele começa a tomar posse ali das coisas, começa a haver um racha maior ainda no processo, porque Ali não se mostrou um bom líder. E em 661 ele é assassinado e os sunitas tomam novamente o poder, e isso vira uma situação bem tensa, porque a partir da morte de Ali surge outro grupo, os xiitas, que tem uma linha, defendem essa ideia de que os membros da família de Maomé é que deveriam seguir no poder, ok? Até hoje ainda existem muitas divergências aí entre sunitas e xiitas, causando conflitos em vários países de base árabe. Então, são situações bem complicadas, ok? Até de se debater. Geralmente os xiitas eles constituem um grupo um pouco mais radical do que os sunitas. E até hoje os sunitas eles correspondem à maioria. Mas existem países que partem de um princípio xiita dentro do Islã, ok? Os primeiros califas dentro da história do desenvolvimento do islamismo eles vão ter um papel interessante porque eles vão conseguir conquistar boa parte como posso colocar para vocês, da Península Arábica e depois vão se expandir até para outros espaços da região da África, da Mesopotâmia e tantos outros espaços. Então, os califas eles vão conseguir se expandir bem. E o argumento utilizado era a chamada jihad, ou como a gente se acostumou a falar, e por sinal é um termo errado, né, a chamada Guerra Santa, que em uma linguagem geral se chama, ou numa tradução mais limpa, né, seria o esforço em favor de Alá. Então seriam os conflitos contra os infiéis, os que eles consideravam infiéis, que em outras palavras são aqueles que são de outras religiões, para tentar expandir o islamismo, tá? Mas só que em outras palavras, se a gente for analisar bem direitinho essa expansão, o objetivo maior era, além de conseguir terras, conseguir também expandir as áreas de influência comercial. Então, tecnicamente, conseguir mais riquezas. Era essa uma lógica bem interessante para a gente conseguir argumentar e entender o desenvolvimento do islamismo, né? Então, com o passar do tempo, esses muçulmanos que vão estar ali sob a liderança dos califas vão expandir bastante os territórios e a crença do Islã. Tá? Esse mapa eu acho interessante porque ele traz bem marcadinho. A gente tem um período até a morte de Maomé. Tá? A gente vai ter também toda uma sucessão ali dos quatro primeiros califas até 61 com a morte de Ali. Então a gente já tem uma outra base para analisar. E a dinastia Omíada, que vai conquistar várias partes da Europa, inclusive, tá? Que é um ponto que a gente vai observar logo mais. O livro de vocês, se tratando mesmo dessa expansão,
ele traz essas tabelinhas que eu acho arretado na página 177, que ele vai estar explicando direitinho os acontecimentos mais gerais. Por exemplo, ele traz ali, do período de Maomé até a morte de Ali, o período chamado Rashidun, ali dos primeiros califas, quais conquistas vão ser atribuídas a ele, quais coisas eles vão, sem sombra de dúvida, estar desenvolvendo. Outra observação importante que a gente tem que se atentar bem é sobre a dinastia Omíada, porque, sem sombra de dúvidas, grandes conquistas aconteceram no período da sua dominação. Se a gente parar para analisar bem as partes que correspondem aqui no mapa ao desenvolvimento da dinastia Omíada, são necessariamente as áreas de expansão para a Europa e para a parte mais norte do continente africano, ok? Então, sem sombra de dúvidas, foi um dos principais períodos no sentido de expansão mesmo ou melhor, do islamismo. Mesmo com os conflitos, mesmo com alguns problemas administrativos, a gente tem um período interessante. E a gente tem a dinastia Abássida, que parte de 750 depois de Cristo até 1258, que já é outro processo histórico e de desenvolvimento desses grupos aqui, ok? E aí a gente chega numa parte crucial para a gente entender também. Porque na dinastia Omíada, lá por volta de 711, os muçulmanos que vão estar vindo ali pelo norte da África vão conseguir conquistar, juntamente com berberes convertidos, os chamados mouros, tá? Vão conseguir conquistar a região da Península Ibérica, onde hoje a gente tem a região ali de Portugal, Espanha, enfim. E vão se estabelecer. Eles vão tirar os paus visigodos que moravam ali e vão começar a se manter nessa região. Vão ser 8 séculos de domínio muçulmano, né, nesse território, tá? Até que vai acontecer as chamadas Guerras de Reconquista, que é quando os genros de Aragão, Castelo de Leão, eles conseguem expulsar esses mouros e tomar de volta o território. Mas acontece uma coisa muito interessante aqui, porque nesse tempo que a gente tem de domínio muçulmano, cristãos, católicos, judeus, sabe, os próprios muçulmanos vão viver no mesmo espaço geográfico, compartilhando cultura, compartilhando aspectos da linguagem, compartilhando estudos científicos. Uma prova disso, bem interessante, que até já é uma questão bem estudada, se diz sobre as tecnologias de navegação que Portugal vai usar para se expandir. Muito se diz que isso tem uma associação com o período em que essa região foi dominada pelos muçulmanos, que por sinal tinham vários aspectos aí de conhecimentos mesmo, de análise de estrelas e tudo mais, sabe? Outra coisa interessante também é que a gente começa a ver alguns casamentos entre muçulmanos e cristãos ali, algumas misturas raciais, tá? Os mouros, como eram chamados nessa época. Tranquilo? Atividadezinha, 2 questões para vocês, bem tranquilo. Espero que aproveitem e até a próxima. Valeu, gente!